santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora estaremos iniciando o nosso culto de ensino da palavra de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Essa irmã Eliane que faça a oração, iniciando o culto. Logo após, a missionária Olinda estará louvando o hino da harpa. Amém? Amém. Cumprimento a todos novamente com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai santo, neste momento, Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um nesta noite, Pai. Este culto, Pai, que está se iniciando, meu Deus, que tudo que for feito seja para a tua honra e tua glória, meu Deus, cada louvor que o Senhor venha receber, cada adoração. Em nome de Jesus, abençoa, Pai amado, aquele que trará a palavra. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Muito obrigado, irmã Eliane. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja nosso Senhor. Missionária Olinda, louvando o hino da harpa. Amém? Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. O hino 355. Louvado seja Deus. Fala do amor de Cristo ao triste pecador, amor por todo visto na cruz do Redentor, com alegria canta a paz que vem do céu. A tua voz levanta em glória a Deus. Cristo na cruz ganhou amor, eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos, o Rei da redenção. Num templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado pro céu de luz. Para o aflito canta as bênçãos que Deus dá. Da cruz perdão levanta, pois ânimo nos dá. Canta com os perdidos a graça de Jesus. Seu sangue já vertido que fluiu da cruz. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos, o Rei da redenção. Num templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado pro céu de luz. Canta com esperança na escuridão também. Canta com confiança a vida no além. Canta no alvo do dia, enquanto a noite vem. Em Cristo a harmonia
com Deus se obtém. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado pro céu de luz. Que nós viemos falar desse amor de Cristo nas nossas vidas. Queremos agradecer em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado, missionária linda. Que Deus continue a abençoá-la em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. O irmão Jairo, com a palavra oficial e orando pelo pastor que estará ministrando a palavra. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ler em Eclesiastes capítulo 11. Amém. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém? Oramos pela palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai amado, Pai, que colocamos nesse momento sobre essa palavra, Senhor, agradecendo, Pai querido, por tudo, Senhor, pela tua presença, por cada um que está presente, Senhor, meu Deus amado, nessa noite, Pai. Vamos te agradecer pela vida de cada um, vamos colocar na tua mão, Senhor, o anjo da igreja, Pai querido, está trazendo a palavra, vai ministrar nos nossos corações nessa noite, Senhor. Abençoa a vida dele, Senhor, abençoa a vida de cada um que está aqui. Papai querido, toma conta de nossas vidas, Senhor. Abençoa em nome do Senhor Jesus eterno. Amém, Papai querido, em nome do Senhor Jesus. Agradeço pela oportunidade. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmão Jairo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor a toda a igreja. Que Deus, nesta noite, possa falar poderosamente aos nossos corações para nos despertarmos e que nós possamos, nesta noite, aprendendo essa palavra que o Senhor está nos dando, que nós possamos guardá-la em nosso coração para que nós possamos executá-la. Aprove a Deus e ao Espírito Santo nesta noite a falar conosco, além da palavra oficial, também no estudo bíblico, em Eclesiastes. Abramos a nossa Bíblia no capítulo 3.
de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou reiterar mais uma vez que normalmente quando formos ler a Bíblia, ou a palavra oficial, ou mesmo a lição da Escola Bíblica Dominical, alguns não têm, às vezes, a lição. Então, é bom que aquele que vai ler, ele dá um tempo suficiente para que os irmãos possam encontrar o texto solicitado. Às vezes, quem vai ler tem facilidade de encontrar, mas há alguns que ainda têm um pouquinho de dificuldade, e a Bíblia sempre nos diz, inclusive na ceia, que esperemos uns pelos outros. E isso também serve para a leitura da palavra. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, que é o momento em que nós estamos vivendo, né? Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos meditar hoje sobre o tempo para todas as coisas. O nosso texto bíblico base denota-nos que a vida humana é construída e vivida por contrastes, envolvendo muitas experiências e emoções diversas, tais como momento de alegria, momento de tristeza, momento de vitória, momento de frustrações, surpresas agradáveis e também surpresas desagradáveis. A vida é uma verdadeira metamorfose. Ela muda, ela passa, ela fica obsoleto, mas também se renova. Fica bem claro que nenhuma situação é duradoura, é permanente. Tudo passa rapidamente. Porém, nós, crentes em Jesus Cristo, cremos que tudo muda. Mas, por outro lado, Jesus Cristo e a sua palavra continuam fiéis e não mudam, pois ele é o Senhor da história, de toda a humanidade.
desde a eternidade. O primeiro versículo do texto base lido, quando diz: tudo tem o seu tempo determinado. Isso quer dizer que, sendo o nosso propósito, sendo também o propósito de Deus, ao seu tempo se realizará, tendo início, meio e fim. Quando esse propósito que Deus tem para cada um de nós, ele é adiado, você pode ter certeza que o propósito de Deus, coincidindo com o seu propósito, ele se concretizará. Pode sim, com a permissão de Deus, em outro tempo, mas o propósito se realizará. Se lembra do profeta Jonas? Deus enviou ele a Nínive. Se ele vai quando Deus determinou, o tempo seria outro. Porém, ele se desviou do seu caminho. E o propósito de Deus foi realizado, já com a onisciência e a permissividade de Deus em outro tempo, que Deus já esperava que iria acontecer. O propósito de Deus foi realizado. Por isso, essa interferência do livre-arbítrio trouxe uma enorme consequência para a vida de Jonas. E todos nós já sabemos de cor salteado o que aconteceu com Jonas. Como também o homem que aborta ou rejeita o propósito de Deus, ele pode fazer isso porque ele tem livre-arbítrio. Mas ele também tem as suas consequências e chora amargamente. Foi o que aconteceu com Esaú, que teve o propósito de Deus, a bênção de Deus nas mãos dele. Porém, ele rejeitou a proposta de Deus. E mesmo não teve outra oportunidade que ele teve. Hebreus capítulo 12, versículos 16 a 17, fala sobre essa renúncia de Esaú. Diz o texto sagrado: e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas de arrependimento.
As lágrimas dele eram lágrimas de arrependimento, mas, na verdade, eram lágrimas de remorso, de ter ficado chateado por não ter aproveitado um propósito de Deus para a sua vida. Assim, acontece com muitos cristãos que têm chamada de Deus, Deus tem propósito na sua vida e ele simplesmente descarta, profana aquele ministério. Deus colocou na mão dele e ele sai abanando as mãos por aí e não está nem aí. Você pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, não faça isso. Quando Deus colocar algo na sua mão, quando Deus colocar algo em nossas mãos, é porque Ele confia em nós. Ainda que nós não confiemos em nós, confiemos no Senhor. E essa nossa desconfiança de nós mesmos, em virtude de acharmos que somos incapacitados, podemos ter certeza que esse mesmo Deus que chamou você, te convocou, ele certamente irá lhe preparar para que você cumpra o propósito dele. Quantas pessoas, irmãos, nas igrejas, têm abandonado aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Por egoísmo, por vaidade, pensando em si, às vezes na sua, entre aspas, felicidade, descarta aquela responsabilidade que Deus colocou na sua mão. Mais tarde vai chorar, mas a oportunidade, Deus já colocou outro no lugar para que pudesse executar o seu propósito. Uma coisa podemos ter certeza, o tempo pode ser adiado, mas o propósito de Deus não. Esaú, ele trocou o propósito de Deus por um prato de comida. Quantas pessoas estão trocando, permutando as coisas espirituais pelas coisas materiais? Não são poucos que abandonam a sua fé, abandonam a igreja, abandona aquilo que é de mais sagrado, às vezes a família, por outras coisas. E tenho certeza que esse abandono, se Deus falasse pessoalmente, houvesse uma teofania, falando face a face com essa pessoa, eu tenho certeza que Deus diria para ela: eu não aprovo. Mas o homem tem um livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio que ele tem de decidir sobre a sua vida, lá na frente, ele vai se arrepender, assim como Esaú tinha o propósito de Deus e se arrependeu amargamente, ele não foi perdoado. Esaú trocou o propósito de Deus por um prato de comida, ou seja, deu mais valor ao seu estômago que às realidades espirituais. Tem pessoas, irmãos, que dão muito mais valor aos seus sentimentos do que os valores
espirituais. Um certo irmão, ele sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico. E depois desse fato, da sua recuperação, ficou em cadeira de roda. Ele foi assistir a um culto. Em dado momento, o pastor da igreja vira para a igreja e diz: irmãos, vamos ajoelhar todos agora e vamos orar. E quando todos os irmãos dobraram os seus joelhos para orar, ele começou a chorar amargamente. Desconfortável, porque ele não podia ajoelhar. E ele chorava amargamente, porque ele disse que ele tinha um desconforto quando ia orar e que tinha que ajoelhar. Esse desconforto que ele tinha e que ele não aproveitou. E quando ele quis aproveitar a oportunidade de ajoelhar, o tempo de ajoelhar já havia passado. Não desperdicemos, ó irmãos, o nosso tempo. Porque o nosso tempo é curto. O tempo de vida é um estralo de dedos. Esse tempo que o Senhor nos dá, não vamos queimar etapas. Usa esse tempo bem e racionaliza. O tempo ocupando a sua mente, as suas mãos, o seu trabalho, com racionalidade e com os propósitos de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aproveite o seu tempo. Aproveitemos o nosso tempo pensando e agindo de conformidade com essas palavras, com essas virtudes que Paulo nos fala. Vamos discernir o nosso tempo. Eclesiastes, capítulo 1, verso 4, reflete bem que a vida é passageira e transitória. Diz o texto: uma geração vai e a outra geração vem. E no verso 3, Salomão faz uma pergunta: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Queridos e queridas irmãs, este é um dilema.
que o sábio tenta responder. Por ser a vida passageira e transitória, o mundo busca e também oferece satisfação de várias maneiras. E citaremos algumas delas. A primeira, aos que pensam que a sabedoria pode dar solução às suas necessidades. Neste mesmo capítulo 1 de Eclesiastes, versículos 16 a 18. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que houves antes de mim, em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, ou seja, o conhecimento, que até o irmão pregou no domingo, que vem do grego gnós, né? Então, o versículo 17 diz: e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os devários e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Salomão, ele mesmo diz aqui, né, que Deus o engrandeceu e ele mesmo se engrandeceu a si próprio, sobrepujou em sabedoria a todos o que houve antes dele e durante o seu período em Jerusalém. E ele diz categoricamente aqui que tudo isso, né, como ele diz, eram ventos, tudo passou, tudo passa. Então, ele explorou a sabedoria, mas ele chegou à conclusão, né, de que isso nada mais era e nada mais aconteceu no final disso tudo que a aflição de espírito. Em segundo lugar, há também os que buscam satisfazer e preencher o seu coração com os prazeres deste mundo. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Então, irmãos, vê que o mundo oferece oportunidades para que as pessoas possam se autorrealizar. Mas Salomão experimentou tudo isso e ele chegou à conclusão de que tudo isso era vaidade. Em terceiro lugar, há aqueles que recorrem nas suas riquezas. Eclesiastes, no capítulo 2 ainda, versículo 8, diz Salomão: amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumento de música
de toda a sorte. Então, vemos que ele também buscou nos deleites, nos prazeres do mundo. E também, tudo isso ele considerou como vaidade. Por último, há aqueles como Salomão que buscam construir patrimônio. No mesmo capítulo, versículo 10 e 11. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Verso 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Além dele chegar à conclusão de que era vaidade, esses bens, essas riquezas, trouxeram aflições a ele. E essa aflição, irmãos, trazendo para a realidade hoje, essas aflições, ela traz transtorno não só para aquele que as detenha, mas também para os herdeiros. Quantos exemplos nós estamos vendo por aí, no caso desse cantor Aguinaldo Timóteo, a briga que está pela herança dos direitos autorais, o Gugu Liberato. Então, além de ser a vaidade, ela traz transtornos, aflições para quem tem e para os seus herdeiros. O contraste, irmãos, da obra do homem e de Deus, Salomão faz um destaque entre a criação e o Criador. Quanto ao Criador, ele diz que Deus é eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Deus é autoexistente, enquanto o homem, ele é limitado, ele é finito. O homem é frágil e o homem é transitório. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 18 e 19. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. O seu trabalho, a sua herança, ele deixou. E como nós acabamos de frisar, é problema para aqueles que herdam. O 19. E quem sabe se será sábio ou tolo. Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho, em que trabalhei, em que me ouve sabiamente, debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então, ele questiona que aquele que vai suceder, aquele que vai herdar daquilo que ele construiu de patrimônio, se ele é sábio ou tolo. Por último, ele diz:
sabiamente debaixo do sol, também isso é vaidade. A gente vê nitidamente nesses versículos, irmãos, a tristeza e a frustração de Salomão quanto à obra por ele realizada. Em contrapartida, ele reconhece a obra perfeita de Deus, do Criador. Vejamos versículo 3, o capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, colocou no coração do homem aquilo que ele fez, sem que o homem possa descobri-la. Como utilizar o tempo, irmãos? O nosso tempo nas nossas relações familiares e nas nossas relações pessoais. Devido à brevidade da vida, nós devemos sim usufruir com alegria, juntamente com a nossa família, dos bens que o Senhor nos dá. Pois amanhã não nos pertence. Vou ler o capítulo aqui do irmão Jairo, que o irmão Jairo leu hoje, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvos as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O verso 9. Goze a vida com sua mulher, que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a sua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Os irmãos veem que Salomão, ele acredita a tudo aqui na terra que se relaciona às coisas contemporâneas como sendo vaidades, coisas perenes, ok? Não podemos confundir com as coisas de Deus, que é outra coisa. Ele está falando de coisas terrenas, coisas materiais. Mas ele está falando, aproveite e compartilhe com seus filhos, compartilhe com a esposa que você ama, porque esta é a porção que Deus te deu. Participa, goze com alegria. Fica evidente que a nossa casa tem que ser e ter a alegria e a paz, que é nos proporcionada por Deus. O nosso lar deve e tem que ser o lugar de celebrarmos em família as bênçãos do Senhor. Desfrutemos, pois, com a esposa e filhos, como o que nós acabamos de ler no versículo 9 do capítulo 9. Na vida profissional, o nosso trabalho não deve, não pode ser um fim em si mesmo. Quando ele se torna o centro da nossa vida, ele está falando do trabalho, transforma a nossa vida em fadiga.
Mas quando deixa de ser um fim em si mesmo, passa a ter um significado, tornando-se algo prazeroso e não um pesadelo para as nossas vidas. Vejamos o capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 8. Se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar de juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos para si atenta, e há mais altos do que eles. Então, amados irmãos, quando nós observarmos essa opressão, essa injustiça que nós estamos vivendo, convivendo e vendo, ela não fica impune diante de Deus. Essa semana, eu caí em prantos aqui, certo momento, orando a Deus, e eu clamava como Abacuque, e eu dizia para Deus: Deus, aonde estão os teus olhos, que não suporta ver a injustiça que há na nossa nação, em todos os poderes, em todas as instituições? O Senhor que não suporta ver pervertida a justiça, a inversão de valores. Como é que o Senhor está suportando? Eu, como humano, não estou suportando a ver essa catástrofe moral injusta da opressão dos poderosos para com os menos favorecidos. E aqui o texto diz que há alguém acima desses poderosos. Certamente, apesar de que Deus é infinito, é ilimitado, mas as suas atitudes, as suas ações em relação à humanidade, ele limita. Uma hora, Deus levanta sua voz. Quarto lugar, racionalizar o nosso tempo. É talvez a dificuldade maior que encontramos diante da responsabilidade inerentes às famílias e a cada pessoa individualmente. Sempre o que se ouve são reclamações de que não tivemos tempo para resolver determinada tarefa. Ou que as necessidades foram tantas que não deu para fazer tudo. Há um dito popular que diz: tempo é questão de preferência. E para que você possa ter tempo, além da preferência, você tem que equacionar, você tem que racionalizar o seu tempo para que você encontre tempo para realizar as suas atividades inerentes a você e a mim. A pergunta é: o que nós estamos preferindo? Certa feita, o aluno virou para o professor e disse: professor, o senhor dá tanta tarefa para a gente,
Será que só existe professor nessa instituição, somente o Senhor? E ele provocou os seus alunos, de forma que ele disse: me tragam amanhã um relatório do que vocês fazem durante 24 horas. E os alunos assim o fizeram. E o professor falou: fulano, o seu relatório? Aí ele: eu acordo 7 horas da manhã, escovo os dentes, vou ao banheiro, 20 minutos. Troco de roupa, tomo café, 7 horas eu estou pronto para o trabalho. E assim ele foi discriminando todas as suas atividades diárias. Aí o professor falou para ele: amanhã você me traz um relatório, em vez de você ter 20 minutos para o banheiro, o faça em 10 minutos. No almoço você tem 1 hora para almoçar. Almoce em meia hora. Eu sei que, no final das contas, fez-se a somatória de todo o tempo em que ele racionalizou e dava meio expediente, ou seja, 5, 6 horas de tempo. Então, muitas das vezes nós falamos: não tenho tempo para orar, não tenho tempo para fazer o culto doméstico na minha casa, eu não tenho tempo, mesmo nessa pandemia, de contactar pessoas que eu possa mandar uma mensagem bíblica. Às vezes, nós alegamos isso. E a pergunta é: qual é a sua preferência? Se a gente racionalizar, nós encontraremos tempo. Sabemos que o conhecimento sempre foi uma busca incessante do homem, há muitos séculos. Vejamos aqui mesmo em Eclesiastes 1:17. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras. E vim a saber que também isso era aflição de espírito. Na busca do conhecimento, despertamos uma consciência de mundo ao nosso redor e nos frustramos por nos sentirmos incapacitados e impotentes para melhorar a natureza das coisas. Veja que ele está tratando, irmãos, de conhecimento, sabedoria do mundo, daquilo que está ao nosso redor. Então, ele chegou à conclusão de que ele era impotente e que nós somos impotentes e somos incapacitados para melhorar ou mudar essa sociedade que está aí. Estamos falando com o conhecimento humano, porque os homens entra governo e sai governo. E eles não conseguem resolver o problema. Aliás, os problemas cada dia mais tendem a se agravar. Semelhantemente, a busca do prazer, por si só, demonstra uma prática hedonista, contrário a Deus.
como os irmãos sabem, nós já estudamos isso, o hedonismo é um estilo de vida onde a pessoa corre atrás da busca pelo prazer a qualquer custo. Muitas pessoas buscam na bebida, na droga, e agora, recentemente, está um tal de melzinho aí. Eu estava assistindo um programa, né, e uma reportagem, bem dizendo, uma reportagem em que há um tal de mel que a juventude é um estimulante, que não só a juventude, mas grande parte das pessoas estão utilizando, e é um veneno. Muitos buscam na bebida, na droga, no sexo e outros artifícios. Tudo se finda em um vazio e frustração. Queridos, somente o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus e o Espírito Santo preenche todo o vazio do homem. E melhor, contrário daquilo que o mundo oferece, não deixa ressaca. Repito o capítulo 2, versículo 1. Disse eu no meu coração, ora vem, e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Há aqueles que administram o seu tempo em buscar riquezas materiais. O próprio Salomão, ele desconstrói esta ilusão. Essa ilusão da vida. Tudo isso ele conclui como correr atrás do vento. Finalizando, concluindo, sabemos que há um tempo que é muito precioso e importante e que nós devemos aproveitá-lo. Devido à brevidade da nossa existência, temos que racionalizar bem o nosso tempo. Seja na busca do conhecimento da palavra de Deus, e também, por que não, nos momentos que possamos estar com a nossa família, possamos também gozar dos privilégios que o nosso Deus nos dá. Mas nunca nos esquecendo que, em primeiro lugar, está o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas para que nós possamos ter alegria. Nós somos transitórios, porém Deus é eterno. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e tenham uma boa noite. Glórias a Deus, aleluias, louvado e exaltado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. Palavra abençoada, né? Verdadeiramente, há tempo para todas as coisas, aleluias. Glórias a Deus. Às quartas e sextas, né, temos consagração online. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas do próximo domingo, teremos culto da EBD. Então, próximo domingo, às 19 horas, culto da EBD. Todos os cultos permanecem online, amém? Os irmãos recebem link, podem até enviar o link para que outras pessoas venham a participar, seja um missionário virtual também, amém?
Creio que tem tempo para isso. Glória a Deus. Aleluia. Pedidos de oração. Vamos continuar orando, né, pelo irmão Gildésio, por toda a família. Graças a Deus, cada dia notícias melhores do nosso irmão Gildésio tem melhorado. Né? Então, não cessemos de orar, continuemos orando, em nome de Jesus. A irmã Eliane também pede oração pela Ana Paula, né? Ela toma uns remédios fortes. Né? Então, que continuemos orando também pela Ana Paula. Peço oração também pela família do cunhado da minha sogra, o sobrinho dele, né, se suicidou, né, tentou contra a própria vida, e a gente está orando pela família. Zé é o nome dele, né, estaremos orando pela família deles também. Glórias a Deus, aleluias. Os irmãos não se esqueçam também da campanha do quilo, amém? Sempre que puder, os irmãos nos informem, para que possamos estar recolhendo o quilo. Ainda tem muitas pessoas que estão precisando, muitas pessoas necessitadas. Então, os irmãos nos informem aí que nós estaremos dando um jeito de buscar. Amém? Glória a Deus. Peço à irmã missionária Hélia que faça a oração, encerrando o culto e orando por esses pedidos. Amém? Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, Pai que está no céu, graças te damos, ó Deus Altíssimo, por mais esta oportunidade de poder aprender mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que nos garante a vida eterna, é a Tua palavra que nos sustenta, que nos alimenta, é a Tua palavra que nos coloca de pé a cada dia, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esta oportunidade. Pedimos a Ti agora pela vida do irmão Judésio. Senhor, continua operando um grande milagre na vida do Teu filho. Meu Deus, continua ali naquele lugar onde ele está. Continua orientando ali toda aquela equipe médica que cuida do Teu filho. Senhor, visita cada medicamento, Senhor Jesus, que ele for tomar. Que o Senhor possa visitar e abençoar e ungir, Pai. Senhor, e traga o Teu filho de volta para a sua família, para a sua igreja. Continua operando um milagre na vida de todos aqueles que ali estão, Senhor, precisando de um socorro, precisando de um milagre, precisando de uma resposta. Senhor Jesus, visita aqueles que estão enfermos nesta hora, cada pedido que o Léo falou aqui. A Ana Paula, essa medicação que ela está tomando, nós apresentamos diante do Senhor, que o Senhor possa ungir, que o Senhor possa abençoar e que ela possa tomar e não ter nenhum efeito colateral, Senhor. Pai, continua abençoando a tua igreja, continua abençoando o teu povo na face da terra, continua abençoando e sustentando os pastores, meu Deus, os missionários, alimentando com o teu poder, com a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. E assim nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado, missionária. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, abençoe toda a família. Para a glória do Senhor. Amém? Pastor Edivaldo. Antes da bênção apostólica, eu quero agradecer aí a irmã Eliane, que ela substituiu o irmão Léo no domingo, na Escola Bíblica Dominical, também no culto à noite. E não é surpresa, ela substitui, é uma substituição à altura, entendeu? Muito boa a direção dela, que Deus continue abençoando a irmã Eliane, né, e capacitando ela na obra do Senhor. Que Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Eliane. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor e boa noite. Paz do Senhor para todos. Paz do Senhor Amém. para todos. Obrigada.